Boa noite a todos. Muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui na Casa Espírita Maria de Nazaré para mais uma jornada. Depois de momentos aí de desafios, alguns de tristeza, outros de muita luta, mas que com certeza durante esse período não nos faltou a fé, a convicção de que iríamos superar esse momento difícil, ainda não por completo, mas estamos mais próximos do que nunca. Então, em nome de toda a Casa Maria de Nazaré e também da Casa Espírita Vinha de Luz, nós desejamos e agradecemos a presença de todos, tá? É muita alegria mesmo que a gente recebe todos vocês aqui. Essa noite, a primeira noite da nossa jornada, nós abriremos o início da 29ª jornada da Casa Espírita Maria de Nazaré e a 5ª jornada do Centro Espírita Vinha de Luz. E o tema central da jornada é o processo da evolução intelecto-moral. Esse aqui é um evento com apoio da FEE, da Federação Espírita do Estado da Bahia, do Conselho Espírita Regional 10 e da União Espírita de Vitória da Conquista. Mais uma vez, agradecemos muito pela presença de todos vocês. Examina-te. Nada faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, o trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por um ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que há determinado. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Uma mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nesse momento, eu vou convidar que todos nós elevemos os nossos pensamentos, que nos coloquemos em posição de prece, procurando sintonizar as boas energias que a espiritualidade superior emana, para que a gente possa envolver-se e, de certa forma, nos sintonizar com o alto, com as boas energias e os bons pensamentos. Então, nesse momento, eu vou convidar a nossa irmã Nilza Ramos para que faça a prece.
Mestre Jesus, nessa noite abençoada, nós te agradecemos pelas condições favoráveis que permitiram cada um de nós chegarmos nesse ambiente de luz. Sejamos, Senhor, dispostos, com bom ânimo, a ouvir a tua mensagem. Sejamos receptivos à proposta de seguirmos seus passos. Nos auxilie, nos inclua, faça com que possamos aproveitar da melhor forma possível essas reflexões, de maneira a nos auxiliar no nosso cotidiano, que consigamos o propósito de ser cada dia melhores, que possamos, Senhor, compreender a sua proposta de amor, de paz, de harmonia, mas acima de tudo, Senhor, esteja conosco, nos fortalecendo a fé em dias melhores, em dias melhores, aproveitamento das oportunidades, enfim, dê ao Senhor, nessa jornada, a oportunidade de estarmos receptivos à sua mensagem. Permaneça conosco, nos ilumine, nos intua, hoje e sempre. Que assim seja. Gostaríamos de informá-los sobre a programação da nossa jornada. Então, hoje, no dia 27 de maio, abrimos essa jornada com o tema Conhece-te a ti mesmo, do nosso palestrante Ricardo Ferreira. Amanhã, dia 28, às 20 horas, o tema será Inteligência e Responsabilidade Consciencial, com o nosso irmão Arilson Ferraz. No sábado, dia 28, também às 20 horas, o tema será Sentimento e Sabedoria, Caminho para a Perfeição. O palestrante será Carlos Henrique. Domingo, dia 29, às 19 horas. É importante salientar que o horário de domingo é diferente dos demais, uma hora mais cedo, às 19 horas. O tema será Missão do Homem Inteligente na Terra e a palestrante será Rosângela Oliveira. Nós gostaríamos de convidar todos aqueles que fazem uso das redes sociais que sigam as duas casas nas plataformas. A Casa Espírita Maria de Nazaré no Instagram e no Facebook com o nome C. Maria de Nazaré. Vinha de Luz, a Casa Espírita Vinha de Luz no Instagram e no Facebook com @Casa Vinha de Luz. É importante passar esses canais de comunicações para todos vocês, porque a partir das quantidades de seguidores que tenhamos nas duas casas, nós possamos, inclusive, fazer algumas transmissões ao vivo de alguns dos eventos. Inclusive esse, se tivéssemos uma quantidade razoável de seguidores, estaríamos transmitindo ao vivo. Mas estamos providenciando a gravação para depois fazer a divulgação nessas plataformas. Agora, nesse momento, nós gostaríamos de presentear a todos vocês, ou pelo menos um daqueles que foi contemplado, um sorteio de um livro com uma forma de gratidão, agradecimento por vocês estarem aqui junto conosco. Então, eu vou pedir à nossa irmã Cissa e, por favor, traga o livro. Eu vou fazer a abertura do livro de forma aleatória e a página da direita será contemplada no sorteio. Na verdade, Cícera, eu ia pedir um outro livro para não precisar ver esse, por gentileza. Não tem.
vocês entraram, vocês receberam um marcador. Cada marcador tem um número. E a partir desse número é que nós saberemos quem foi contemplado no sorteio. Então eu vou abrir o livro de forma aleatória e a página da direita será o número sorteado. Número 37. Vemos? Por favor, receba aqui o nosso presente. Muito obrigado. Que você faça bom proveito dessas leituras e que seja refletiva para você. Encontra-se em funcionamento aqui na casa a nossa livraria. Ela fica próxima à secretaria. Aqueles que tiverem interesse em visitar a nossa livraria e também fazer a aquisição de alguns livros, nós o apoiaremos com a maior felicidade e honradez possível. Nesse momento, agora vamos convidar o coral Mário Canto para o nosso momento musical da noite. Reduzido, número micro, coral, com uma semana de ensaio. Uma semana não, um dia. Um dia de ensaio, a gente fez um ensaio. Mas é com prazer imenso que a gente está aqui. E hoje eu trouxe convidados aqui lá da Orquestra União de Lá, o Pedro Flores e a Vitória, o qual minha filha também faz parte, Tainá, para poder fazer os violinos aqui, para poder brilhantar a nossa noite, poder trazer um momento de arte. A gente vai cantar para vocês a música Aslochá, que é uma música em hebraico, e ela diz assim: o mundo é baseado em 3 coisas: a justiça, a verdade e a paz. E o melhor é a paz.
estamos na jornada do Maria, também, e da de luz, obrigada. Nós vamos cantar uma música chamada Oferta de Flores, que é de Maria Bethânia, que ela fez em homenagem a Maria, que a gente vai cantar agora para vocês. Recebe essa flor, Mãe de todo amor, ó digna Maria, faze
Para as crianças de 5 a 11 anos, acontece de forma paralela a nossa jornada, a jornadinha espírita. Os pais sintam-se à vontade neste momento para encaminhar os seus filhos, acompanhando, por favor, a nossa irmã Cíntia, que se encontra no fundo do salão. Pessoal, esqueci de anunciar nossos ensaios. São toda quinta-feira, às 19 horas, estão todos convidados. Tem vários. Ricardo Ferreira é bacharel em Direito, em Administração, trabalhador do Centro Espírita Antônio Cruz, nas áreas de atendimento fraterno, educação da mediunidade e estudos, expositor espírita vinculado à União Espírita de Vitória da Conquista. Com o tema Conhece-te a ti mesmo, nós convidamos o nosso amigo e irmão Ricardo Ferreira para a nossa palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Qual o meio prático e eficaz de se melhorar nesta vida e fugir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa pergunta e a sua respectiva resposta encontram-se no 12º capítulo da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, tendo sido essa interrogação numerada como a 919 dessa obra. Entenda, portanto, mais uma vez, Allan Kardec, obter uma resposta objetiva e prática para as questões ético-morais propostas pela doutrina espírita. Relembremos que esta 3ª parte das leis morais, que trata das consequências axiológicas morais do Espiritismo, é dividida em 12 capítulos da lei, do capítulo que trata do conhecimento da lei divino-natural, até o 12º capítulo, onde está esta pergunta, que tem o título da perfeição moral. Entre o primeiro e o 12º capítulos, há 10 outros, em cujos quais didaticamente Allan Kardec distribuiu as leis morais, da lei de adoração até a lei de justiça, de amor e de caridade. A nossa intenção nesta noite é analisar a importância ética do princípio conhece-te a ti mesmo no contexto do conhecimento espírita. Para isso, num primeiro momento, explicaremos a importância, explicaremos no contexto da temática do evento, que é o processo de evolução intelecto e moral, por que é importante estudar os princípios espíritas de maneira heurística.
Depois, exploraremos as reflexões realizadas por Santo Agostinho e anotadas por Allan Kardec no quesito 919A do mesmo livro. E em seguida demonstraremos a importância ética do conhece-te a ti mesmo no ensino moral de Jesus. Portanto, são esses os nossos objetivos para esta noite, convergindo para o geral, que é realizar essa análise a qual nos propusemos. Com relação ao primeiro objetivo, o de explicar a necessidade de se estudar holisticamente os princípios espíritas, aproveitamos para evocar um trecho de um seminário realizado pelo expositor José Raul Teixeira, ainda no ano de 2001, e que em agosto de 2018 teve o seu vídeo publicado na página da Federação Espírita do Estado do Paraná, no YouTube. Qualquer pessoa, portanto, pode ter acesso fácil a esse material. Essa parte do seminário que está no vídeo tem como título e tema o Espírita e a Lucidez. E Raul Teixeira alicerça o seu argumento central, inicialmente, nas reflexões do neurobiólogo Jean-Pierre Changeux, quando dirá que o maior empecilho para o desenvolvimento do conhecimento próprio, da inteligência, etc., é a preguiça mental que nos caracteriza. Para se ter uma ideia da importância de Jean-Pierre Changeux, os 600 artigos que ele publicou ao longo de sua vida, ele que nasceu em 1936 e está encarnado até o presente momento, podemos encontrar mais de 48 mil citações. É tido como um cientista muito criativo e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do conhecimento neste campo da avaliação da inteligência em particular. A partir das reflexões sobre como a preguiça mental atrapalha o desenvolvimento do nosso conhecimento, em particular do conhecimento espírita, Raul Teixeira propõe haver duas posturas diante do conhecimento: uma postura dogmática e uma postura heurística, como ele afirma. Com relação à postura dogmática, ele afirma que se caracteriza pelo fato de um indivíduo recebendo um determinado conhecimento, um determinado conteúdo, satisfazer-se com aquilo que ele é posto de forma acrítica, numa espécie de resignação cega. O indivíduo recebe o conteúdo, recebe o material e não analisa, não critica e toma-o como uma verdade absoluta. Ele chega a usar-se a si mesmo e a usar os nomes de Chico Xavier, de Valdo Franco, para exemplificar como muitas pessoas têm a postura de, recebendo materiais produzidos por ele e esses seus pares, não realizarem uma análise pormenorizada do conteúdo, de modo a buscar detalhes e imperfeições talvez, mas muito mais que isso, para procurar extrapolar o seu conteúdo, desenvolvendo um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre as diversas temáticas abordadas. Portanto, uma postura intelectual pouco exigente é a que ele chama de postura dogmática. Lembremos só um detalhe, que resignação neste contexto não tem o mesmo significado que aquele apresentado por Lázaro no texto Obediência e Resignação, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, ele afirma que a resignação é o consentimento do coração, mas que esta não significa de maneira nenhuma a negação do sentimento, assim como a obediência,
que é o consentimento da razão, não significa a negação da vontade. Neste caso, o indivíduo nega-se, tanto afetiva quanto intelectual ou racionalmente, a apreciar de maneira mais crítica, analítica, rigorosa, esses elementos que lhes são apresentados e, portanto, a partir dessa conduta se encontra classificado no pensamento de Raul Teixeira como um indivíduo que recepciona o conhecimento de maneira dogmática. A outra postura, a postura heurística, segundo ele, vem deste campo do saber que é heurística, que etimologicamente deriva do verbo grego euriskai, que é o ato de descobrir, e que tem relação com o célebre grito que Arquimedes dá pelas ruas da sua cidade, na Grécia Antiga, dizendo que houvera descoberto algo muito importante. Lembremos, Arquimedes recebe a encomenda do rei de verificar se uma coroa que ele havia pedido a Ourives para fazer estava com o mesmo conteúdo de ouro que o rei havia concedido àquele artesão. Ele tenta de várias formas pensar numa solução para o problema, não consegue, e depois de tanto pensar e se esforçar, resolve tomar um banho numa piscina pública e, quando mergulha na piscina o seu corpo, tem um insight e percebe que o volume de água que sobe corresponde ao peso do seu corpo, descobrindo assim o princípio do impulso. Ele aplica o princípio do impulso para verificar a liga de metal da coroa e descobre que havia uma fraude na sua confecção. O Ourives havia roubado uma parte do ouro e feito o restante com material mais leve e de menor qualidade. E aquilo que foi uma grande descoberta ao seu tempo e também para a ciência, posteriormente, custou a cabeça do artesão porque o rei mandou executá-lo. O que importa é entendermos que a postura heurística é uma postura crítica, criativa e até certo ponto descontente com aquilo que é recebido. Descontente no sentido de um indivíduo não apreciar como uma verdade sem antes ter uma apropriação consciente daquilo que estuda. A proposta, portanto, da recepção heurística é desenvolver a compreensão, desenvolver a consciência sobre aquilo a respeito do que o indivíduo se instrui, aquilo que ele estuda. Portanto, com relação a desse primeiro objetivo de analisar, de explicar a necessidade de se estudar de forma heurística os princípios, precisamos entender que esse tipo de abordagem nos dá a entender o que um princípio espírita faz na matriz geral do conhecimento espírita. A doutrina espírita tem alguns princípios muito importantes, podemos citar dois deles. O próprio conhece-te a ti mesmo, e o outro tão célebre que repetimos, fora da caridade não há salvação. Deolindo Amorim, num livro chamado Ponderações Espíritas, afirma num texto que trata da diferença entre conceitos e princípios, que a doutrina espírita não discute conceitos, ensina princípios. O que ele quer dizer é que a escolha das palavras, desde que dê conta do entendimento, é menos importante do que o ensinamento dos princípios. É óbvio que nós sabemos que na abordagem da epistemologia, ou teoria, ou filosofia do conhecimento, as categorias, as noções são muito importantes, óbvio que são. É impossível alguém apreciar adequadamente, do ponto de vista espírita, um fenômeno ou uma situação prática, sem compreender qual é a noção espírita de Deus, de espírito, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e mediunidade. Mas a dinâmica se dá por meio de princípios, como esses que os espíritos ensinam, e em particular esse que eles evocaram como resposta ao quesito 919, que, como dissemos,
é um quesito que trata de algo objetiva e praticamente. Qual meio prático eficaz, ou mais eficaz, que se tem, o que o ser humano tem, de melhorar-se nessa vida e fugir à sedução do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Parece ser óbvio. Os espíritos estabelecem uma relação entre o indivíduo, o sujeito, e a verdade, que é uma tendência de assimilação que o Ocidente teve com relação ao princípio, o preceito, conhece-te a ti mesmo. Mas há vozes dissonantes. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler pelo menos o primeiro capítulo do livro A Hermenêutica do Sujeito, do francês Michel Foucault, verificaram que numa aula de 6 de janeiro de 1982, ele expõe aos seus alunos qual seria o objetivo do curso durante todo o período letivo, que seria o de, na problemática da relação entre o sujeito e a verdade, valorizar um outro princípio délfico, porque o conhece-te a ti mesmo estava no pórtico do oráculo de Delfos, que era o templo do deus Apolo na Grécia. E esse outro princípio era o cuida de ti mesmo, que na visão de Michel Foucault era mais importante do que o conhece-te a ti mesmo. Podemos inferir, inclusive, que ele afirma uma certa subordinação deste princípio ao outro. Ele chega a afirmar, nesta aula, que estudos de arqueólogos e cientistas afirmaram que, inicialmente, o conhece-te a ti mesmo não tinha o mesmo sentido que o Ocidente deu, de princípio ético, de relação entre o sujeito e a verdade, afirmando que, conhecendo a si próprio, o indivíduo conhece a verdade. A ideia, segundo ele, estava dentro de um conjunto de princípios regulatórios da relação entre o indivíduo que ia consultar o Deus e o próprio consultado. Portanto, a pessoa deveria adotar determinadas posturas, prestar atenção em alguns detalhes, para poder se relacionar bem nesse momento da consulta. E o conhece-te a ti mesmo, conforme ele vai afirmar na sua aula, significava que, conhecendo o indivíduo a si mesmo, e tendo em vista que um outro terceiro princípio era nada demais ou nada em demasia, era necessário que esse indivíduo soubesse qual de fato era a sua pergunta mais importante e a qual ele deveria direcionar ao Deus, porque ele não poderia fazer várias. O conhece-te a ti mesmo, portanto, nesta visão, tinha este significado. Mas quando nós observamos depois a opção que Santo Agostinho faz, porque é ele que disserta sobre isso, na resposta ao quesito 919A, perceberemos talvez uma certa convergência, tanto de um significado, um sentido do princípio, quanto de outro. Mas o que importa é percebermos, no primeiro momento, que o Ocidente assimila o conhece-te a ti mesmo como um princípio ético que afirma que se o indivíduo conhecer a si mesmo, ele alcança o conhecimento da verdade. Tanto que, segundo alguns, o preceito de forma completa era: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Nós observamos, curiosamente, que o próprio Santo Agostinho, ainda encarnado, vai dizer no âmbito da sua teologia coisas como: se me engano, existo, porque aquele que não existe não pode ser enganado. Ele faz uma afirmação parecida com a de Descartes, porém com 14 séculos de antecedência. E é ele que vai propor o preceito: conhece-te, aceita-te, transforma-te, que tem muita influência da sua própria jornada de superação das suas tendências, na sua própria visão, a concupiscência, as paixões físicas e morais, e que redundaram mais tarde numa conversão genuína que fizeram dele um dos maiores doutores em teologia da Igreja Católica em todos os tempos. Mas
Nesse dito de Santo Agostinho, nós percebemos como, esquematicamente, se constrói, claro, um pequeno detalhe, como se constrói essa assimilação pelo Ocidente desta ideia, da relação entre o sujeito e a verdade. Mas, fazendo alusão ao outro filósofo, René Descartes, lembremos que no seu discurso sobre o método, ele oferta a essa tradição outros pensamentos, aliás, muito profundos e importantes. No discurso sobre o método, fazendo uma análise sobre a influência enganadora do sensório sobre o juízo, ele afirma: se depositarmos a nossa mão sobre o fogo, ou se eu depositar a minha mão no fogo, ela queima. Se eu a colocar sobre o gelo, ela queima. Então, o tato não é um indicador confiável do real agente da queimadura. Afirma também que na intimidade do ser humano há uma malangenie, ou gênio mau, que induz o indivíduo a erro todas as vezes que ele executa um percurso de pensamento, ou de forma experimental, ou realizando experimentos mentais, e que, como antídoto a essa tendência de ser levado ao pensamento errado, o indivíduo deveria contrapor ao resultado uma dúvida, tantas vezes quantas fossem necessárias até restar tão somente a verdade por esse teste, punhando o princípio da dúvida sistemática, que é um dos 4 que ele legou à metodologia científica e que tem validade em muitos campos de aplicação da ciência até os dias atuais. Para não nos delongarmos nessa parte, indo já para o segundo objetivo, aquilo que Santo Agostinho propõe, logo depois de Allan Kardec ter feito a indagação de número 919, ele reconhece no item A da mesma pergunta a grandeza dessa máxima. Mas o que ele quer saber é como isso pode ser feito de maneira prática. Como alguém pode, de forma prática, usando conhece-te a ti mesmo, melhorar-se nessa vida e resistir à sedução do mal, ou ao arrastamento do mal. É o que ele pretende saber. E a dissertação que Allan Kardec publica em O Livro dos Espíritos como resposta é a de Santo Agostinho. Este mesmo Santo Agostinho que disse as coisas que eu acabei de replicar. Santo Agostinho, então, dirá que todas as noites adotava o hábito de recolher-se antes de dormir e passava em revista as ações do seu dia. Examinava se havia cumprido todos os seus deveres e se alguém tinha dele algo a reclamar. Essa postura, e é neste detalhe que no nosso modesto entendimento há uma convergência, há a ilustração de um autocuidado. Por quê? Nada obstante, haja essa relação do sujeito com a verdade no que ele diz, isso se estabelece por meio de um exercício contínuo. E a discussão proposta por Michel Foucault tinha por objetivo distinguir duas coisas. Dizer que, do ponto de vista filosófico, não é necessário que o indivíduo se converta para descobrir a verdade, como a espiritualidade diz. A escola espiritualista, dentro dela, o pensamento espírita, afirma que o indivíduo, ao se transformar, acessa a verdade. Só que a doutrina espírita diz que, na medida em que o indivíduo evolui, ele acessa camadas da verdade, que é Deus manifestado nas suas leis, ou unificando-as todas na lei divina ou natural. Portanto, Santo Agostinho afirma isso, essa noção de dever que tinha todos os dias de passar em revista essas ações. Lembremos, Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como da mãe o filho. Ou seja, desde que o indivíduo desenvolva a idade da razão, o bom senso, a raciocínio, a racionalidade, desenvolve-se também o senso de dever.
Mas, neste ponto, filosoficamente, nós precisamos estabelecer uma distinção. Porque boa parte do que nós chamamos de racionalidade atualmente é um projeto daquilo que se chama modernidade. É uma formulação a partir do século XVII do pensamento iluminista. Porque, recuando para a antiguidade, o que era a razão? A razão era uma potência intrínseca, assentada, portanto, no psiquismo, e que permitia ao indivíduo distinguir o bem do mal, o certo do errado, o verdadeiro do falso, e a partir dessas distinções desenvolver a sua conduta. Por volta do século XVII, filósofos como o utilitarista Thomas Hobbes, e empirista também, dirá que a razão se conquista por meio da cultura, da leitura, etc. O que não é de todo falso, mas se considerarmos que há um acento já intrínseco da razão, o processo de aculturamento apenas aflora, usando este momento para fazer uma derivação do pensamento espírita. Mas deveria servir a razão apenas para uma coisa: calcular as vantagens das relações ou das nossas ações, uma estimativa das consequências das nossas ações, que é o que os cientistas sociais hoje chamam de racionalidade instrumental. A racionalidade instrumental ou funcional serve tão somente para o cálculo estimativo das consequências. Na sua origem, a racionalidade instrumental não é um problema, porque ela é típica de ambiente de competição. No surgimento do mercado, da noção de capitalismo, surge junto à racionalidade instrumental. O grande problema é que ela extrapolou esse reduto e foi para todos os outros da convivência humana. Nas relações afetivas, por exemplo, muitas vezes pesa esse tipo de racionalidade. E nós pesamos quais serão as vantagens dos relacionamentos com tal ou qual pessoa. No campo da família, isso também se reproduz quando nós vemos os litígios das pessoas, etc., que subordinam os valores, subordinam a afetividade a esse cálculo. Portanto, quando Lázaro diz que a razão, que o dever, aliás, é o mais belo laurel da razão, é dessa outra razão, não a instrumental, que ele está falando. Essa razão intrínseca que está na essência do Espírito. Lembremos, no quesito 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos não respondem aí no Alcorão, no Velho Testamento, no Novo, não. Quer dizer, na consciência. Na consciência. Só que, claro, a consciência não é uma prateleira de um estante que está na altura de qualquer pessoa. Cada um tem um nível de consciência sobre as coisas, mas é na consciência de cada qual que a lei está. A proposta da doutrina espírita, portanto, é esta. Então, Santo Agostinho dirá que nessa revisão diária ele conseguia se lembrar se havia magoado alguém, se alguém poderia estar descontente com alguma atitude sua, e se ele havia cumprido com todos os seus deveres. Mas ele afirma também que qualquer pessoa, não apenas ele, portanto, que elevasse o seu pensamento a Deus, que fizesse nas suas preces uma evocação a Deus e ao seu anjo de guarda, é a linguagem que ele usa, receberia força suficiente para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia, melhorar-se, resistir ao mal e, por consequência, atingir uma maior robustez espiritual, porque, afirma ele, abre aspas, crede em Deus, o secundaria ou o assistiria, fecha aspas. O curioso é que quando nós estudamos a primeira das leis morais, a primeira questão formulada por Kardec, a de número 649, é: em que consiste a adoração? E os Espíritos lhe respondem: na elevação do pensamento a Deus. Pelo
pensamento aproxima dele, de Deus, o homem, a sua alma. Portanto, o ato de adoração é um ato de sintonia. E por que compreender isso é importante? Etimologicamente, dirá Humberto Roden, um dos maiores filósofos brasileiros, já desencarnado, salvo engano da minha memória, nos anos 80, uma das grandes tragédias do cristianismo é a confusão do conceito de fé com o conceito de crença. Ele diz, não são coisas iguais. Fé não é crença. Ele afirma que na transliteração, nas traduções que a Bíblia foi sofrendo ao longo do tempo, na dificuldade de se encontrar um verbo que correspondesse ao original do hebraico, usaram o verbo credere, que significa crer, ter crença. Mas o conceito de crença, a depender da situação, é um conceito incerto. Alguém pode me perguntar, você viu fulano de tal, Ricardo, hoje pela manhã? Vi. Ele estava bem? Eu creio que sim. Estou dando certeza? Não. Eu não tenho certeza, é uma percepção minha. Pode ser que sim, pode ser que não. Há pessoas que têm um tal acanhamento de exporem as suas dores que fazem um esforço dramático para disfarçá-las e não mostrarem a ninguém que estão sofrendo. Às vezes por frustração, porque tantas vezes se expuseram e não tiveram ajuda. Por exemplo, o indivíduo se sente acanhado e não se expõe mais, ou simplesmente pela introversão de uns ou pela timidez de outros. O que importa é perceber nesse pensamento de Roden que fé não é crença. Ele diz, e aí precisamos nos lembrar que esse texto é um texto dos anos 80, que o ideal seria criar um verbo que fosse algo como fidelizar. Hoje em dia, fidelizar é algo que está no campo mercadológico, no campo da publicidade, etc. Mas não é nesse sentido que ele propõe o uso desse estabelecimento de fidelidade. O que ele quer dizer é que ter fé é ser fiel. E ele dá um exemplo simples. Quando, na minha casa, eu sintonizo o rádio numa determinada faixa, AM ou FM, que é a de emissão que uma determinada estação de rádio faz, eu estabeleço fidelidade entre o meu aparelho e o emissor e consigo receber a mensagem. Com relação a Deus, com relação à adoração, o que ele está querendo dizer, que é necessário manter a fidelidade e a sintonia fina por meio das ações, dos pensamentos, etc. Fazendo uma outra alusão para compor o pensamento, Leon Denis, na terceira parte do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, as potências da alma, quando vai falar do pensamento como potência da alma, diz que uma das melhores maneiras de desenvolver o pensamento como espírito, na condição de encarnado, é examinar os grandes problemas humanos. Vários deles, completamos nós, fazem parte desse campo da adoração, da relação com Deus. Nossa natureza, nossa origem, nosso destino, o sentido da nossa existência, o que podemos fazer da nossa vida. E isso, dentro do contexto da doutrina espírita, é muito relevante, considerando que uma das conceituações ou definições de Kardec para espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É o objeto do saber espírita. Quando ele diz ciência, ele não está dizendo ciência como a química, biologia, etc. Cada ciência tem o seu objeto. O objeto da doutrina espírita é o espírito. O que é estudado do espírito? Sua natureza, origem, destino e relações com o mundo corporal. Por que é importante perceber isso? Porque uma primeira compreensão dessa definição, que é uma compreensão objetiva, nos dá visão sobre qual é, desculpem a redundância, embora seja só aparente, que o seu objeto é o espírito. Só que tem um detalhe: a pessoa que estuda a doutrina espírita, portanto seu objeto, independentemente de ser homem, mulher,
de ocupar uma determinada camada socioeconômica, etc., de ter tal ou qual característica física, esse indivíduo é espírito. Dessa constatação emerge uma dimensão subjetiva do aprendizado espírita. O objeto da doutrina espírita sou eu mesmo. E é por isso que o princípio conhece-te a ti mesmo é relevante. Mas, se eu recebo conhece-te a ti mesmo e não testo, não uso, adoto uma postura dogmática. Por que nós temos tanta dificuldade, por exemplo, de chancelar ou concretizar no dia a dia o ensino moral de Jesus? Porque muitas vezes nós assimilamos dogmaticamente no campo do raciocínio, da memória. É um registro mnemônico. Jesus diz que é importante perdoar, que é importante ser indulgente, caridoso, etc. Mas quando nós vamos para o dia a dia e os empecilhos começam a surgir, falta-nos a postura heurística de testar o ensinamento. Não é testar para dizer se Jesus é verdadeiro ou mentiroso, não é isso. É para saber como funciona para nós. Dizer que a caridade, do ponto de vista teórico espírita, é fácil. Quesito 886 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdendo as ofensas. Quem tem boa memória traduz. Mas o que ser benevolente para com todos significa para mim, para nós? A caridade praticada por Jesus é a mesma praticada por alguém que está se esforçando para aprender a ser caridoso? Evidentemente que não. Quando Jesus produz um ato de caridade, ela é uma extensão do que ele é. Há uma diferença muito grande. Muitas vezes em nós ainda é um esforço, um empenho. A pessoa nos maltrata, a gente morde a língua para não responder. O impulso é destraçalhar, arrancar a cabeça da pessoa, mas a gente não faz. O grande problema é quando, evitando a agressão, eu já acho que alcancei uma grande transformação moral. Há vários que dizem, mudei demais. Numa situação dessa aí, a pessoa levou a voz, eu já daria um coice, etc. Hoje, eu não respondo mais. Tudo bem, e o sentimento? Já notaram o primeiro parágrafo do texto, a lei de amor de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo? Na sua origem, o homem só tem instintos. Evoluído e corrompido tem sensações. Evoluído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos, diz Lázaro, é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas este som interno que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ele chega a dizer que o amor substitui a personalidade, promovendo a fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Examinando o coração de cada um de nós faça o seu exame de consciência, o seu conhece-te a ti mesmo para ver quão próximo está desse princípio. Mas isso não significa que a pessoa que começou a praticar o princípio não esteja fazendo nada de valor. E às vezes nós nos frustramos por erro de compreensão que a doutrina espírita propõe. Permitam-me, as amigas e os amigos, relembrar uma história que aconteceu comigo e uma amiga. Nós estávamos estudando o Evangelho e o texto era: amai os vossos inimigos. Quando ela começou a ler o primeiro parágrafo, parou, depois da primeira frase, e disse: Ricardo, não dá para mim não. E ela parou abruptamente e falou: o que foi, criatura? Não, isso aqui não. Para mim não dá. Por quê? Qual o problema? Rapaz, como é que eu vou amar uma pessoa que eu detesto? Amar um
amar os inimigos que eu tenho. Como é que eu vou amar? Isso é um problema para mim. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me incomodo. Calma, criatura. Vamos pensar um pouco na classificação das palavras, nas suas funções. Quando nós verificamos os textos, em particular, já que estamos falando de espiritismo, de todos os que são produzidos, convém prestar atenção nesses detalhes e entender, por exemplo, no pensamento espírita, qual é a proposta. Eu perguntei a ela, qual é a função de um substantivo? Ela falou, dar nome aos seres. Tá bom. Amor é o quê? Substantivo. Tudo bem? Amar é que tipo de palavra? Que palavra é dentro da classificação? Verbo. Verbo indicação. Não é a mesma coisa. E eu lhe disse, verifique no texto quais são os verbos que o autor propõe como resultado dessa proposta de amar os inimigos. Aí o que tem lá? Ter as seguintes atitudes: ser justo com o outro, não se aproveitar da sua queda, não se satisfazer quando ele tem, claro, isso tem um componente afetivo complicado, mas são ações. O que significa isso? Amar os inimigos, antes de qualquer coisa, é uma categoria moral na doutrina espírita. É uma postura moral, requer ação. Ninguém precisa esperar ter um amor intenso e profundo dentro do coração para amar os inimigos. A proposta é diferente. É como se a pessoa plantasse uma semente, que é o amor, e com amar ele fosse adubando a terra, regando, cultivando, para que o sentimento venha depois. Porque, por exemplo, quando eu dou ao outro o direito de ser equivocado, de ter erros como eu também tenho, quando nós consideramos que todos estamos na mesma jornada de aperfeiçoamento, a tendência é começarmos a atenuar a nossa forma de pensar sobre os defeitos dos outros. Atenuando essa visão aos poucos, isso que é pensamento, vai mudando a nossa apreciação dos valores, ainda intelectualmente, e depois se converte em sentimento, muito depois. Mas não ter esse sentimento ainda plenamente desenvolvido não é um obstáculo. A doutrina espírita não diz isso. Mas nisso também nós observamos o valor do conhece-te a ti mesmo, como relação do sujeito com a verdade, como também o autocuidado. Porque nesse exercício, várias vezes, nós estaremos frente a frente com as nossas dificuldades. Eu me lembro de uma senhora uma vez, num grupo de evangelho também, que estava conhecendo a doutrina espírita e comentou comigo e outras pessoas que faziam parte do grupo. Eu tenho profunda admiração pela doutrina espírita, pelas suas ideias, pela sua proposta moral, pelos seus conceitos, mas a prática da caridade, para mim, é uma dificuldade muito grande. E ela ainda não entendia que a proposta de caridade da doutrina espírita não é a transferência de coisas. Isso é uma parte do conceito de caridade, que é a caridade material. Se não tiver assento também no moral, pouca função tem, é um comportamento cego. A pessoa age e não sabe por que ela age. E ela me expôs uma situação em que, cheia de boa vontade de mudar de atitude, foi abordada por uma pessoa que estava em dificuldade e não conseguiu nem ouvir e nem ajudar a pessoa. E eu perguntei algo muito simples a ela. Eu perguntei naturalmente assim: a senhora sentiu o que nessa hora? Aí foi interessante a resposta que ela me deu, porque ela olhou para mim e disse: ué, eu não sei não, eu tinha que saber. Ué, se a senhora não sabe qual é o sentimento, eu não conheço o empecilho, concorda? Ela é verdade. Muitas vezes nós não examinamos. Fora que o nosso vocabulário emocional é muito restrito. E nós temos vergonha de algumas emoções que são básicas no ser humano. Quando nós queremos ter uma santidade sem auréola,
nós nos afastamos da realidade concreta do dia a dia. A pessoa tem vergonha de ter raiva, por exemplo, porque é espírita. Qual o problema? Se alguém nos faz uma ofensa, tudo bem que isso atinge o ego, é verdade. Mas quando alguém nos faz uma ofensa com a qual nós não sabemos lidar, a sensação de agressão pode despertar a raiva. O problema não está na emoção, está no que nós fazemos com ela a seguir. Mas ter raiva, ciúme, medo, etc., normal, sobretudo no mundo de provas e expiações. Nós muitas vezes reproduzimos que a Terra é um mundo de provas e expiações, mas parece que essa reprodução não tem conexão com a realidade e nem com o conteúdo espírita. Quando Kardec apresenta a classificação, a categoria dos mundos habitados, ele faz uma divisão em 5 mundos: primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Os últimos, inabordáveis pela inteligência humana. A inteligência humana não sabe o que é um mundo celeste. O detalhe é que ele escreve que a característica de um mundo feliz, que é o quarto de 5, é que o bem sobrepuja o mal. Olha o mal resistindo até aqui. Nós estamos aqui. Na segunda, na terceira, não, na quarta divisão. Passando para a terceira. Então, isso, claro, não deve ser uma licença moral para o indivíduo adotar uma postura preguiçosa, indolente, etc., mas serve para dar choque de realidade, lidar com as emoções concretas. Examinar-se: por que eu me senti assim? Porque eu tive raiva? Porque a minha vontade foi de reagir de maneira impulsiva, de forma mais violenta, etc., para que aos poucos o indivíduo se conheça e consiga de forma amorosa contornar e mudar a conduta. Inclusive, o princípio conhece-te a ti mesmo tem estreita relação com o outro conceito: fora da caridade não há salvação. Porque quando o espírito se individualiza, falando do processo que torna o princípio inteligente, pelo processo de evolução intelecto-moral, individualidade, ele segue desenvolvendo o intelecto e a moral, assimilando a vontade de Deus, para dizer de maneira simples, que é a lei divina, o natural. Nesse processo de assimilação, o espírito, no momento de se individualizar, cria uma noção de si. É por isso que em alguns dicionários a definição de consciência é uma distância que o indivíduo toma dos elementos exteriores e dos seus internos, que lhe permite uma diferenciação desses elementos, mas que mais tarde permitirá que ele assimile-os num nível de compreensão maior. Ou seja, o indivíduo cria um ego. A doutrina espírita chama de alma também, o espírito encarnado. Quando a gente diz assim, a alma é o espírito encarnado, é preciso lembrar que estar encarnado não está só na matéria do ponto de vista físico. É lembrar que a nossa compreensão predominante de realidade é uma compreensão materialista. Ou seja, as camadas que são relações sociais, família, profissão, etc., tudo isso faz parte do processo de reencarnação. O problema é que nós confundimos esse momento, que é um episódio na vida do espírito, como se fosse a realidade. Aí eu penso que de fato o meu sucesso corresponde aos bens que eu tenho, aos títulos acadêmicos que eu conquistei, quantas pessoas gostam de mim, que os meus fracassos são as minhas derrotas. O espírito não é nada disso. O espírito não é os diplomas que a alma conquista. O espírito não é a quantidade de carros que uma pessoa tem, ou de casas, etc., o número de empregados, não é nada disso. A teologia de resultados é uma tragédia para o cristianismo, porque afasta o indivíduo daquilo que interessa, que é conseguir sintonizar com a sua realidade e perceber
a presença de Deus em si. Quando perguntam a Jesus, mestre, quando virá o reino dos céus? Qual a resposta que ele dá? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem haverá notícias dizendo, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando a consciência se desloca para fora buscando identificação com as coisas, há uma ruptura nesse sentido. Nós temos um problema de compreensão e criamos um entrave para a evolução. Parece que isso não é uma coisa prática, mas pensemos, por exemplo, num atleta que é bem recebido em todos os lugares, que é considerado alguém de extrema relevância social em função dos seus recordes, das estatísticas que produz atleticamente, etc. Imagine este mesmo indivíduo na situação de desenvolver mais tarde uma doença degenerativa e não poder mais produzir aquilo que produzia. Se ele antes se confundia com aquilo que conseguia fazer, num outro momento ele vai se sentir um fracasso. Mas do ponto de vista espírita e também do ponto de vista espiritual, esse indivíduo é filho de Deus, continua com o reino dentro dele. E pode, inclusive, no seu processo de vivência das restrições, alcançar a superação de si mesmo. Para fazer uma outra alusão ao próprio Raul Teixeira, indubitavelmente, foi um dos oradores mais eloquentes que o movimento espírita do Brasil, do mundo, produziu. Tinha aptidão física, intelectual e moral para isso. Eu me lembro de uma vez que houve uma pane no Divaldo Franco, uma pane elétrica. E eu estava sentado na última fila. Ele continuou fazendo a palestra normalmente, eu entendi tudo que ele disse, sem ir para fundo. Mas isso não era o mais importante. Não sei a ideia das senhoras, dos senhores, mas as formulações didáticas simples que ele produzia me chamavam muita atenção. Achava de um grande valor pedagógico que facilitava a pessoa compreender de maneira prática como um princípio espírita se dava. Isso é muito valioso. Sofreu um AVC, ficou muito tempo sem falar, hoje consegue fazer palestras com dificuldade. Quem se lembra do acesso ao vocabulário que ele conseguia anteriormente, percebe hoje que a dificuldade que ele tem para lembrar no glossário no seu próprio banco de dados, para as palavras que ele nos dava. Mas alguém pode se atrever a dizer que dentro de si ele não segue crescendo? Caridade e qualquer outra categoria e também princípios, os princípios espíritas, não é o que acontece para fora, é o que acontece portas adentro do coração. Ninguém pode ter certeza pela aparência comportamental de alguém que o comportamento de fato, a não ser que observe a pessoa durante muito tempo, corresponde àquilo que está dentro. Prova disso são os psicopatas, que conseguem enganar muita gente, em particular os assassinos em série. Várias pessoas da vizinhança se surpreendem quando descobrem o que a pessoa conseguiu produzir. Mas isso vale para o bem. Nicholas Winton foi um homem que salvou mais de 600 crianças na Segunda Guerra Mundial. Essas crianças iam para a câmara de gás, ele conseguiu retirá-las da Polônia e mandar para vários outros países. Sabe como descobriram quem era Nicholas Winton? A mulher dele foi limpar o sótão da casa. Limpou, viu um baú, abriu o baú e viu lá umas anotações, umas fotos, umas pastas. E descobriu o que ele havia feito. Quando lhe perguntaram se ele era um herói, se havia feito algo de muito relevante, ele disse: não acho. Eu tenho um lema na minha vida. O que precisa ser feito, deve ser feito. Eu faço.
O dever é o mais belo laurel da razão. Mas nós podemos demonstrar a importância ética do princípio conhece-te a ti mesmo no Evangelho de Jesus. O evangelista João, no capítulo 18, versículos 10 a 14, narra a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, de maneira muito orgulhosa, batia no seu peito e dizia: graças te dou, Senhor, pois não sou como os outros homens, adúlteros, roubadores e injustos, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O outro, diz Jesus, o publicano, não ousava levantar a cabeça e dizia: tenha piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Em verdade vos digo, que este homem, o segundo, saiu do templo mais justificado que o primeiro. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É interessante, de novo, as palavras dentro do discurso. Jesus dizer: subiram ao templo para orar. Não é o templo físico, é a consciência. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pelo pensamento aproxima o homem de Deus da sua alma. O que Jesus simboliza é isso. 2 homens se dirigem ao local sagrado. E a própria arquitetura semiótica das igrejas católicas, por exemplo, demonstram isso. O que é o altar senão uma representação simbólica da consciência? Quando as pessoas se dirigem para a comunhão, elas vão até o local que representa esse momento sagrado de fé, fidelidade entre a criatura e o Criador. Então é isso que Jesus diz. 2 foram ao templo para orar. Tentaram entrar nesse estado de consciência. Qual é o problema do fariseu? Lembremos, os fariseus, do ponto de vista teológico, aceitavam a tradição da lei e aceitavam os profetas. Aliás, eram rigorosos na cobrança da lei. O grande problema dos fariseus era quererem apresentar em público uma santidade que não tinham. Eram hipócritas. Tanto é que fariseu se tornou um sinônimo de hipócrita. Quando nós queremos dizer que alguém é falso hipócrita, podemos dizer que essa pessoa é um fariseu. O fariseu usa Deus como pretexto para se elogiar. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Ele só vai dizer, porque eu sou maravilhoso, eu não roubo, eu não sou adúltero, eu não sou injusto. Não sou nem como esse aí, ainda aponta para o publicano. Lembremos, os publicanos eram mal vistos porque eles compravam o direito de cobrança de impostos dos romanos e impunham o ágio, porque eles pagavam antes, então eles cobravam imposto com juros. É por isso que aquela questão da moeda para Jesus é um problema grave. A pessoa tenta, quem faz a pergunta, tenta criar uma cilada para ele. Senhor, é justo pagar tributo a César? Se ele diz, é. Quem perguntou ia até o povo e dizia: isso aí que vocês estão idolatrando esse profeta, diz que é justo vocês ficarem embaixo da bota dos romanos pagando imposto escorchante. Mas se ele diz o contrário, iam no preposto de Roma e diriam: tem um doido aí pela rua que o povo diz que é profeta, está insuflando as pessoas a desobediência civil. Mas o que ele responde? De quem é a efígie na moeda? É de César. E ele estabelece a diferença não só entre o que é direito do ponto de vista tributário, mas define a sua missão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto o fariseu, voltando à parábola, cuida de se elogiar usando Deus como pretexto, o outro tem muito mais noção de quem é. E diz: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
ele sabe que precisa corrigir as suas dificuldades. Procura desenvolver essa noção de autoconhecimento de maneira humilde. E, portanto, humilhando-se, ele se exalta perante a lei. Por quê? Porque ele abre campo para o desenvolvimento da sua consciência como espírito. Portanto, a nossa ideia nesta noite de analisar esse princípio, a importância ética deste princípio no contexto da doutrina espírita, teve essa função de disseminar essas ideias para nós aplicarmos no dia a dia. Pensarmos nas nossas virtudes, nos nossos defeitos, lembrando que os defeitos são transitórios, tanto os nossos quanto os dos outros, e as virtudes permanecem. O indivíduo pode estar desonesto, estar mentiroso, mas ele é honesto, é verdadeiro, é bom. Quem é bom não perde a bondade, por exemplo. Mas lembremos, por fim, que quando Jesus lançou a sua proposta no Sermão da Montanha, não estava cercado de super-humanos, estava cercado por pessoas comuns. Indivíduos que foram ao monte tentar descobrir se ele era um mentiroso, se ele era verdadeiro. Alguns levavam as suas doenças físicas, outros os seus transtornos mentais. Alguns estavam desesperados. E para eles e para nós, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para conseguirmos essa condição de sal que impede o perecimento das relações humanas e sermos a luz do discernimento do Evangelho onde estivermos, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que ele seja o calor maior das nossas aspirações todo dia e a imperecível luz de nossa consciência. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Muita paz, que Deus os abençoe. Nós agradecemos ao palestrante, o irmão Ricardo, por tão preciosos ensinamentos e reflexões nessa noite, na certeza de que levaremos todos esses ensinamentos conosco e procuraremos, de certa forma, buscar esse melhoramento íntimo em busca da luz e do aperfeiçoamento moral. Para esse momento final, eu gostaria de convidar a nossa irmã Rafaela Santos e Marcos Dias para fazer uma vibração final. Boa noite a todos, todas. Agradecemos mais uma vez a casa pelo convite. Nos sentimos muito felizes por estar aqui, participando desse evento. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar sempre em nossas caminhadas aí, tá bom? Vamos cantar. Expulsando o paraíso.
Viva Jesus! Para finalizar, a gente traz uma música, eu acho que é bem confortável para o momento. E se vocês puderem, cantem com a gente, tá bom? Paz pela paz. Acredito que todos nós estávamos precisando disso, né? Depois de tanto tempo afastado, com as atividades da casa ainda engateando a voltar ao normal, nós somos agraciados aqui por esse momento de tanta luz, né? De tanta emoção que aquece a nossa alma, que dá um conforto e uma esperança para dias melhores, e somos agradecidos por isso. Então, que todos tenhamos a certeza de que estamos sempre com Cristo,
de que Ele está com nós, de que o que passou serviu de aprendizado, mas que estamos mais fortes para dias melhores. Que a luz do nosso Divino Mestre Jesus esteja sempre por todos nós, iluminando essa casa em todos os planos da vida, e que caminhemos em direção da luz do aperfeiçoamento moral. Muito obrigado por vocês estarem